Ninguém tem o direito de questionar a nossa aproximação de Deus. Isto tem um propósito muito importante, porque o seu direito de aproximar-se de Deus é a mesma coisa que de dizer: agora Deus responde às minhas orações, agora Deus ouve as minhas orações, porque agora se eu me posicionar num lugar onde Deus ouve meus pedidos, eu tenho consciência de que tenho direitos, pois Deus me deu direitos para aproximar dele. Um dos primeiros direitos que ele deu para eu aproximar dele foi quando Jesus revelou o novo nome de Deus. Jesus chamou Deus por Pai. Este é o novo nome de Deus, Pai. E por Pai quer significar o quê? Que todas as provisões o Pai está disposto a dar para seu filho. O Pai está disposto a dar toda a atenção para o seu filho. Então os ouvidos do Pai estão atentos para a necessidade de cada filho dele. E Jesus disse: qual pai que o filho pede pão e ele vai dar uma pedra? Ou pede peixe e ele vai dar uma cobra? Assim, se vocês que são maus dão boas dádivas a seus filhos, quanto mais Deus. Aí está uma porta aberta para a gente se aproximar de Deus sem receio, sem medo. Jesus colocou Deus para nós como Pai. Um Pai que está disposto a dar boas dádivas a seus filhos. Em outras palavras, Jesus está dizendo: este Pai, ele está disposto a atender você como seu Pai terreno. Pois se seu Pai terreno, sendo homens que Deus considera como maus diante dele, atende os filhos, quanto mais Deus, será que Deus vai negar a você o seu pedido? E isso é uma maneira que você saiba como se aproximar de Deus com confiança. E as Escrituras Sagradas dizem: agora que você sabe disso, que Deus é teu Pai, se aproxima do trono dele sem medo, com ousadia. Vá diante do trono de Deus com ousadia. Vá como um filho. O pai pode ser um presidente da república, de um país qualquer, ou um presidente de um país, ou um soberano de um país. Mas o filho tem o direito de chegar ao pai no momento que ele quiser. É filho. Deus está dizendo: eu estou disposto a atender às suas orações. Ninguém pode pôr dúvida no seu coração quanto o direito que você tem de se aproximar com Deus. Você tem que saber que Deus quer, em primeiro lugar, relacionar-se com você. É uma questão de conhecimento. Fé é questão de conhecimento. Ter fé é ter conhecimento. Se você tem dúvidas sobre o seu relacionamento com Deus, é porque está faltando conhecimento do seu relacionamento com Deus. Para você sanar essa dúvida, você vai ter que tomar uma atitude. Primeiro, ler as Escrituras Sagradas. Segundo, perseverar lendo as Escrituras Sagradas, até que você vai chegar numa conclusão, até que as suas dúvidas sejam sanadas. Deus tem todo o retrato do caminho que Ele quer dentro das Escrituras Sagradas. Todas as provisões estão dentro das Escrituras Sagradas.
o comportamento, como devemos nos dirigir a Ele, como devemos esperar por Ele, como romper os obstáculos da nossa vida para que possamos ser ouvidos por Ele. Todos esses caminhos estão dentro das Escrituras Sagradas. Deus deseja um relacionamento com o ser humano. Para a gente ver isso bem, nós temos que olhar para trás e vermos o princípio. E no princípio, Deus andava com o homem. Deus tem o desejo de participar do seu governo com o homem. Por isso que em Apocalipse, Deus chama o homem de: vós sois reis e vós sois sacerdotes. Deus nos coloca na posição de reis, quer dizer, governadores nessa terra. Nós devemos governar sobre as nossas circunstâncias. Este é um desejo de Deus. E devemos sair vencedores, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Às vezes, o que nos detém de irmos ao encontro com Deus são certos conceitos que nos colocaram na cabeça e que nada tem a ver com Deus. Conceitos de indignidade, conceitos de falta de méritos. Isso são bloqueios que Satã coloca diante de nossos olhos. Se você tiver um conceito da consciência culpada, você jamais poderá levantar seus olhos para Deus. Pois esse senso de indignidade vai fazer você sempre estar para baixo. Deus quer homens valorosos. O reino de Deus é tomado à força. É pela violência que se toma o reino de Deus. O reino de Deus avança com homens poderosos. Homens que se levantam com poder. Aí você vai ter que conhecer esses direitos. Você tem poder. Deus deixou poder à sua disposição. E esse fato é tão claro nas Escrituras que Jesus disse: olha, tudo que eu fiz vocês farão da mesma maneira e farão coisas maiores. Mas acontece que os homens da atualidade, não conhecendo a palavra de Deus, não conhecendo os seus direitos, que Ele já deixou nas Escrituras Sagradas, não usam esses direitos. E não usando esses direitos, eles não poderão governar as suas circunstâncias como Deus quer que as governe. Pois nós temos uma luta que não é contra a carne e o sangue, não é contra o homem que lutamos, mas contra as forças espirituais do maligno, contra as hostes espirituais do mal. A nossa luta está contra essa disposição, contra as forças espirituais do mal. Jesus, certa feita, falou que Deus põe a boa semente. E a boa semente é a palavra do Evangelho. De dia Ele coloca a boa semente. Mas vem a noite, vem o inimigo e põe os abrolhos, põe as dificuldades, as sementes da dificuldade, as sementes da dúvida, a semente do desmérito, a semente da indignidade. E desta maneira, a boa semente de Deus é sufocada. E o maligno toma conta. E a pessoa não tem força para lutar contra os obstáculos de suas circunstâncias. Aí ela vai dizer: eu não sei o que acontece. Eu peço tanto a Deus e os meus pedidos não são atendidos. Eu oro tanto a Deus e as minhas orações não são ouvidas. Isso é falta de conhecimento.
de conhecimento da palavra de Deus. Isto é falta de conhecimento dos nossos direitos que Deus deixou nas Escrituras Sagradas, que nós temos que usar. São direitos legais. E o inimigo quer esconder esses direitos. Ele luta para tirar dos olhos das pessoas as Escrituras Sagradas. E dentro dela, aquelas passagens onde Deus diz que nós podemos fazer o que Jesus Cristo fez. Aí então, para nos desestimular, ele começa a falar, mas Jesus é Deus? Isso foi feito no passado, não se faz mais milagres hoje. Por isso que eu quero testemunhar, eu creio em milagres, estou vivo por causa de milagres. E o milagre quando acontece? Acontece quando você crê na palavra de Deus. Você faz a palavra de Deus funcionar do seu lado. Você age na palavra de Deus. Esse agir na palavra de Deus é a mesma coisa que tomar posse da palavra de Deus. Você segura a palavra de Deus. É como uma espada, pois a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Você segura e bate com essa espada contra as suas circunstâncias. E bate e luta, porque é uma guerra espiritual. É uma batalha espiritual. Mas saiba, você vai sair vencedor da sua circunstância. Seja ela doença, seja ela falta de dinheiro. Seja o que for que vir contra você, o inimigo vai ser envergonhado na sua vida. Experimente. Experimente a usar a palavra de Deus em sua vida. Mas lembre-se que você tem que ter conhecimento dos seus direitos. Direitos legais que Deus já conquistou para nós. Estão lá nas Escrituras Sagradas. Lembre-se, se você tiver dúvida, continue lendo as Escrituras Sagradas, até que essa dúvida dissipe. Não desista. Dúvida é falta de conhecimento. Enquanto você tem dúvida, é porque está faltando conhecimento. Então você tem que ser um valente. Deus está com os valentes, com os poderosos, aqueles que não desistem. Nós devemos tomar a advertência da mulher de Jó. Foi dada uma ordem para que ninguém olhasse para trás. Assim Deus, quando a gente entra no caminho das Escrituras, Ele quer que a gente olhe para as Escrituras. As Escrituras é o solo sagrado de Deus. Quando você olha para as Escrituras, você está olhando para o próprio Deus. Você está dentro do reino de Deus, dentro da atmosfera de Deus. E o inimigo não lhe toca. Ele pode urrar, mas ele é um leão desdentado, um leão desmoralizado. Pois Jesus Cristo já derrotou este inimigo faz 2000 anos atrás. E entregou todo o poder para nós. E o poder de Jesus Cristo está onde? Ele enviou sua palavra e o sarou. É uma das forças poderosas que nós temos. É um dos direitos que nós ganhamos. Usar a palavra de Deus. E outra força poderosa, Jesus nos deu também. Tudo que você pedir em meu nome, eu o farei. É uma promessa de Jesus Cristo. Mas nós temos que meditar nestas coisas até que estes conceitos sejam estabelecidos dentro de nós. Aí nós vamos usar isso aí com vigor, com força, com valor. E o diabo vai fugir de nós. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Esta é a palavra das Escrituras. E assim nós seremos reis em nosso território espiritual. E ele vai ser envergonhado, ele vai cair por terra. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. Ninguém pode questionar a nossa aproximação de nosso Pai. Nosso Pai ouve e responde às nossas orações. Basta que nós o quê? Conheçamos os nossos direitos, que já foi conquistado por Jesus Cristo. Este é o amor de Deus, que Ele deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Essa é a nossa vitória.